Seja bem-vindo a mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Estamos no bairro de Vila Matilde, na cidade de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com Antônio Brasil, o Toninho Brasil. Ele nasceu em 1966 em São Paulo. Ainda criança conheceu o álcool e outras drogas. Deixou a escola na 7ª série por causa do vício. Morou na rua, foi preso, mas depois de muitas lutas e perdas, Toninho está refazendo a vida. Toninho, para mim é uma honra poder contar sua história no meu programa. Muito obrigado pela confiança. Eu que te agradeço, Marcos, pelo convite, Pelo convite de estar aqui com você. E muito obrigado mesmo, de coração, por mais esse dia estar junto com você. Aos 13 anos você começa a usar drogas, mas o álcool entrou na sua vida um pouco mais cedo. Sim, o álcool ele entrou como uma forma assim do meu pai, ele recebia os meus tios assim e nós íamos até o bar, eles iam tomar uma cerveja, alguma coisa e eu ia junto, o filho homem, aquelas coisas, e meu pai, eu ia pro intuito dos chocolates, E meu pai por um momento chegou e me deu aquela borda da espuma da cerveja e aquilo ali eu gostei. Todas as vezes que eu tinha oportunidade de ir com eles, já não era com o intuito mais do chocolate ou dos doces. Era com o intuito já daquele golinho da cerveja, sabe? De meu pai ainda falar para mim, olha, meu filho, isso e aquilo. E eu gostava daquilo ali. Eu me apaixonei pelo primeiro momento, pelo álcool ali. Pelo primeiro contato que eu tive com o álcool ali, eu vi que eu gostei do álcool ali. E aos 13 anos você conhece as drogas ilícitas, que é a maconha e a cocaína. Isso. A maconha ela entrou assim como uma forma até de rebeldia da minha parte, onde papai e mamãe falavam, olha, a gente vai sair e você não vai naquele lugar com aquelas pessoas, naquela esquina ali tem os meninos lá que eles não são gente boa. E eles saíam para trabalhar e minha mãe para ir na casa de alguma amiga e a primeira coisa que eu fazia era o contato com aquelas pessoas. E eu achava aquelas pessoas que elas tinham eles davam risada, eles se divertiam, as meninas mais bonitas estavam sempre ali com eles. E um dia me foi oferecido e eu era o cara que queria fazer parte daquilo ali. E o primeiro dia que eu usei a maconha, eu gostei, E ela me deu aquela liberdade de um cara que às vezes tinha até uma certa, como é que eu posso te falar? Eu tinha... Uma timidez? Uma timidez, isso, Marcos. Eu tinha uma timidez e com a maconha eu consegui já falar, a gesticular, a me aproximar mais das pessoas. Certo. Com quanto tempo depois você começa a ter problemas na escola, com a família, devido ao uso de drogas? O problema com a família demorou um tempo para mim ir escondendo, porque na escola comecei a repetir de ano. E com a família demorou um certo período, por quê? Porque eu já me distanciava das festas, nas viagens que meu pai ia fazer com a minha mãe para o interior de São Paulo, eu já não queria ir mais, porque eu achava que lá no interior não teria as mesmas pessoas que eu tinha aqui em São Paulo. Você passa a estudar à noite e trabalhar durante o dia com seu pai? Foi um convite que meu pai fez. Que ele viu que eu não estava indo bem na escola e ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai estudar à noite e vai vir trabalhar comigo durante o dia. E esse processo para mim foi mais fácil ainda para estar mais perto das drogas ainda. Você era filho de um microempresário no ramo de automóveis. Isso. E viajou o Brasil todo. Isso. Como eram essas viagens? Você usava drogas nessas viagens? Sim, nós tínhamos uma turma, meus amigos no caso, a gente viajava muito e levava uma certa quantidade de droga daqui, Mas quando eu chegava num ponto turístico, que até então, para mim qualquer ponto turístico era legal. Não importa se a praia era funda ou rasa ou pequena ou cheia, mas o meu intuito era chegar lá e saber onde eu podia consumir droga à tarde, de manhã, porque já foi começando o descontrole já.
E lá você conseguia drogas? Conseguia drogas porque o ritual, onde as pessoas estavam, aquele bolinho de gente, a gente falava, bom, ali tem. E aí a gente, com uma boa conversa, para descolar era fácil. Certo. Como era a relação sua nessa época com a família? Papai, mamãe, né, e a minha irmã, nós éramos muito unidos, né? E eu sempre tive um carinho muito grande, eu sempre fui um cara família, eu sempre tive eles como, né, como um alicerce para mim. E meu pai sempre aquele cara que uma cultura muito pequena, mas muito guerreiro, uma pessoa que veio de Pernambuco aos 18 anos de idade, veio para São Paulo para tentar ganhar a vida aqui em São Paulo. E ele tentou dar de tudo para mim. E junto com a minha mãe, né, e a gente sempre estava junto. Enquanto eu não estava usando droga, a gente viajava sempre junto. Começou o uso de drogas, aí sim foi a distância, começou o distanciamento entre nós. Mas foi sempre uma família muito unida, uma família sempre querida, uma família sempre festeira, uma família sempre unida nessa parte de finais de anos, natais, ano novo, dia dos pais, dia das mães, a gente sempre junto. Numa dessas viagens você conhece a sua esposa? Isso. Ou ex-esposa? Isso, minha ex-esposa, começamos a fazer uma viagem onde nós tínhamos conhecido o Norte e o Nordeste e aí eu comecei a conhecer o Sul do país, o Sul do nosso país. E numa dessas viagens teve Blumenau, que era o Oktoberfest, que era por causa do álcool. Opa, lá a gente vai tomar bastante cerveja, isso tudo. Eu conheci a minha ex-mulher. E foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido que em 6 meses eu já tinha namorado, marcado o casamento e já estava trazendo ela para São Paulo, já para morar aqui em São Paulo comigo. Vocês tiveram 3 filhos? 3 filhos. 3 filhos onde, digamos, a Thaís, ela já veio, né? Já veio precocemente, que já veio do primeiro encontro. Quando eu soube que ela estava grávida, eu já comecei a providenciar tudo aqui em São Paulo, um lar para nós, tudo. E a Thaís foi a minha primeira filha. A minha primeira filha e foi uma gestação que eu acompanhei, que eu curti, né, que eu acompanhei o crescimento, que eu fui até o hospital ver o nascimento da minha filha, né? E foi muito louco, foi um presente de Deus para mim. Mas nunca deixou de usar o álcool e as drogas? Sempre acompanhado com álcool e droga. No ano de 2000, você teve uma grande perda, que foi a morte de seu pai. Isso. Como foi para você isso? É assim, Marcos, no dia 14 de maio de 2000, era no segundo domingo de maio, no Dia das Mães, e tudo que nós fizemos num domingo, naquele domingo a gente fez. Eu fui jogar minha bola de manhã, meu pai passou e pegou, eu já estava com meus 3 filhos, né? Ele pegou meus 3 filhos e passou no campo onde eu estava jogando bola, buzinou. Eu estava no centro do campo, eu dei com a mão para ele, falando para ele, né, sabendo que eu vi ele. Nós fomos almoçar, ele só tinha me falado, falou, amanhã vamos mais cedo, porque é dia das mães, e a gente fez um churrasco. 40 minutos mais tarde, eu estava na parte de baixo da casa, a minha irmã me gritou por socorro. Toninho, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e eu subi. Quando eu subi, eu já deparei com meu pai, no banheiro, né, já agachado e num gesto de vomitando. Certo. Meu pai era muito alto, né, meu pai era um pouquinho mais alto que eu. E nessa tentativa já de pegá-lo, eu senti o corpo dele aqui gelado. E eu já na hora já peguei e já fomos para o pronto-socorro. Ele foi comigo no pronto-socorro, a minha mãe, né, foi junto comigo no pronto-socorro e por um momento, a hora que nós chegamos no pronto-socorro, ele foi atendido na hora e a primeira coisa que eu pensei ali já foi em usar. Certo. Eu peguei uma lata de cerveja e já ia, porque perto do hospital tinha um lugar onde eu sabia que tinha a minha droga que eu gostava. Só que eu falei, não, peraí, deixa eu ver como é que meu pai tá primeiro. Quando eu fiz esse gesto de voltar para dentro do hospital, a minha mãe veio na minha direção. Tá. Quando ela veio na minha direção, já veio
com os olhos cheios de lágrimas, né, e falando que meu pai tinha falecido. Ele tinha algum problema? Não, meu pai nunca teve problema, sabe? Meu pai tinha uma saúde, ele tinha parado de fumar já há uns anos, e aquilo ali foi abrir um buraco. Eu não soube como lidar naquilo ali naquele momento. Fazer a ligação para casa, avisar para minha irmã que meu pai tinha falecido. Ele teve um infarto? Um infarto em casa, seguido outro no hospital com mais um infarto, né? Tá. Onde os médicos me falaram que mesmo que tivesse socorrido no ato, as sequelas que iriam ficar muito irreversíveis. Né? Certo. Um ano depois da morte do teu pai, você tem outra perda importante. Gostaria que você contasse para nós o que aconteceu, mas você conta no próximo bloco. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber mais sobre a história de Toninho Brasil. Não saia daí. O Hospital Santa Mônica possui 3 especialidades: geriatria, psiquiatria e uma ala exclusiva para tratamento de álcool e drogas. Além das internações particulares, o Hospital Santa Mônica aceita vários convênios médicos. Conheça o site hospitalsantamonica.com.br ou ligue 11 4668 7455. Você está com restrições no CPF? Problemas no SPC, Serasa, cheques devolvidos, débitos com lojas, cartões de crédito? Por acaso a parcela do seu veículo está em atraso? Não se desespere. A ADC, Assessoria de Defesa do Consumidor, vai te ajudar a renegociar sua dívida. Entre em contato pelo telefone 11 2092 8066. ADC, Assessoria de Defesa do Consumidor, uma solução eficiente para reabilitar seu crédito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e receba os programas em seu e-mail. A FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, apoia o programa de Cara Limpa com Marcos Cunha. Quer acompanhar os bastidores das nossas gravações? Siga nosso Instagram, @decaralimpa com Marcos Cunha. O programa de hoje conta a história de Toninho Brasil. Toninho, um ano depois da morte do seu pai, você tem outra perda. Gostaria que você contasse pra gente o que aconteceu. Após a morte do meu pai, a minha irmã e a minha mãe, elas decidiram ir morar para o interior, né, junto com o meu avô. E tinha uns finais de semana que eu ia até lá para fazer a visita para minha mãe, né. E minha mãe um dia reclamou, quando eu estava logo voltando, vindo embora, falou assim, tua irmã está com uma dor, assim, nós temos que ver o que é, e ela não quer ver. Ela já tinha uma filhinha já, e eu trouxe ela para São Paulo. Então a gente chegou aqui em São Paulo, ela foi, né, levada no hospital, e é onde foi detectado um câncer. E foi uma perda também que foi logo em seguida, né, do meu pai, um ano depois foi a da minha irmã. Você perdeu seu pai, a sua irmã, um ano se passou e sua mãe também faleceu. Como você lidou com tantas perdas? É assim, Marcos, a morte da minha mãe, ela veio também depois de um ano e, na realidade, de todos os 3, né, nos enterros, nos velórios, eu estava praticamente dopado, eu estava praticamente com uso contínuo já. O mundo ruiu para mim, porque eu comecei a fazer a conta de 2000, 2001 e 2002. Papai, a minha irmã e minha mamãe. Eu achei que era o próximo da lista, Marcos. Eu estava me matando no álcool e na droga
e achava que 2003 era o meu ano, que eu não ia passar de 2003. Nessa época, a loja que você assumiu do seu pai já não existia mais. Tinha-se o ponto, onde o ponto eu passei, né, esse ponto para o Romeu, né, o Romeu Iadicola, que se tornou uma referência para mim, um amigo meu, sabe? Um cara que fez muitas coisas por mim. Aí você começa a usar drogas compulsivamente, chegando a deixar faltar até comida dentro de casa. Isso. O uso contínuo da droga, eu saía de manhã para trazer, para pensar. Eu comecei o quê? Primeiro eu perdi o emprego. Eu perdi o emprego, eu não conseguia me empregar em lugar nenhum. E comecei a usar droga. Eu saía de manhã, deixava minha ex-mulher com 3 filhos em casa e saía no intuito de arrumar algum dinheiro. Só que o primeiro lugar que eu parava era num bar, eu ficava lá até a noite, chegava com 1000 desculpas, né, falando que não deu certo, que promessas foram feitas para outros dias. Só que as coisas estavam caminhando para... As outras pessoas já estavam ajudando em casa. Alguns vizinhos, algumas amigas da minha ex-mulher que estavam trazendo comida para casa. Porque o Toninho já não estava conseguindo andar, caminhar, sabe, por causa da droga já. Nessa época você mudou para Santa Catarina com sua esposa e seus filhos. Como foi lá? Chegando em Brusque, Santa Catarina, eu pisei naquela cidade um dia e falei, como naqueles velhos filmes que eu sempre assisti, e eu sempre achei que a minha vida era isso, que eu ia conquistar aquela cidade. E chegando lá, era do jeito que eles falavam, que no momento que eu cheguei era difícil de arrumar emprego, que eu só ia conseguir emprego lá para fevereiro, mas eu tinha, né, uma cunhada, a Tereza, que falava para mim assim, não, pode ficar sossegado que não vai faltar nada para os seus filhos e nem para você. Quantos dias você ficou sóbrio lá? Nem um dia. Em Santa Catarina você acabou morando na rua por um tempo. Como foi isso? Foi assim, Marcos, a família dela até então estava ajudando, né? A família dela estava ajudando, o Toninho, os sobrinhos, a irmã, né? Estavam todos ajudando. Só que teve um momento que é o seguinte, o Toninho não estava funcionando e teve um momento que a família falou, enquanto você estiver com esse cara aí, a gente não pode ajudar, porque não tem como. Né? E teve um dia que uma das irmãs dela, eu esperei a minha ex-esposa chegar do trabalho, eu peguei 2 sacolas e falei para ela que eu estava indo embora de casa. E ela ligou, né? Ela conseguiu falar com contato com a irmã dela veio até lá, levou meus filhos, ela, e me deu R$100 aquele dia para me vir embora para São Paulo. Eu peguei essas 2 sacolas que eu tinha de roupa e não fui para a rodoviária. Eu fui usar droga, eu usei droga com esse dinheiro que ela me deu. E no primeiro dia, que eu não tinha para onde ir, o rapaz do posto de gasolina deixou eu tomar banho nesse dia lá. E eu comecei a fazer um ponto ali. Só que eu consegui tomar banho 2, 3 dias lá só. Eu gostava de ficar lá, que as pessoas entravam no posto de gasolina, não podia fumar, elas tacavam aquelas bitucas para fora do carro e eu ajuntava aquelas bitucas para mim poder fumar. E aí a vergonha começou a vir, eu já não ficava mais ali na rua. Eu comecei a ficar em uma ponte perto dali, que era uma ponte chamada Ponte do Beira-Rio. Como você se alimentava? Com restos de comida. Morando na rua, como você conseguiu voltar para São Paulo, Toninho? Marcos, foi assim, foi a primeira vez que eu ouvi em falar se você está precisando de uma ajuda. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, que eu conheço vocês, né, você era casado com uma tal pessoa, que você, né, da família dela lá, era muito conhecida lá. E o que você quer? Eu falei, eu quero ir para São Paulo. Aí essa pessoa foi e foi comprar direto essa passagem para mim, onde ela comprou essa passagem para mim naquele dia à noite para São Paulo
e me deu 15 reais para me chegar aqui no terminal, para mim me locomover até a casa de uma tia que sobrou essa tia para mim. Só que eu vim até São Paulo e chegando no terminal, eu peguei esses 15 reais e eu demorei praticamente uns 8 dias para chegar até a casa da minha tia, que esses 15 reais também eu usei com drogas também. Você ficou mais 8 dias na rua? 8 dias na rua, isso. Aí chegando na casa da sua tia, você é internado? Não, ficando na casa da minha tia, ela me recebeu, ela viu o estado que eu estava, né? Ela me acolheu, ela viu o estado que eu estava e me deu uma chance para ficar lá. E ela me deu banho para me tomar, ela me deu comida, ela me deu alimentação, essas coisas todas. Ela me deu um lar. E só que nessa compulsão pelo álcool e pela droga, eu não conseguia funcionar. E eu comecei a roubar minha tia. Alguns trocados que tinha, eu conseguia retirar dela também. E comecei a trabalhar, né? De novo, com mais uma chance, né? O Romeu, que eu falei, né, agora há pouco, o Romeu me deu mais uma chance na loja dele. E eu comecei a trabalhar lá com ele e tudo, só que a droga sempre estava fazendo parte. Eu já não conseguia, o meu físico, às 10 horas da manhã, eu já tinha tomado 2, 3 litros já de álcool, né? Fora a cocaína que eu já tinha usado dentro do banheiro na própria loja já. E mais uma vez o Romeu me deu um cartão e falou para mim assim, eu falei, ó, eu não quero ver você atendendo ninguém aqui hoje. Tá. Ninguém. Eu não entendi o porquê. Falei, mas você está precisando de ajuda? E falou, ó, você vai em tal lugar, tal dia, que tal dia eu vou estar lá para ser responsável pela sua internação. E no dia 7 de outubro de 2008, eu fui me internar. Ah, tá. Toninho, após a internação, você sai, recomeça a vida e nós temos um quadro no nosso programa que é Pagando Mico. Você lembra de algum mico que você pagou? Eu sempre gostei de frequentar o interior de São Paulo. E por causa do meu avô, que morava lá, e eu gostava muito de lá. Certo. E eu namorava uma menina lá, e daqui a pouco eu demorava 10, 15 dias para subir, então eu não sabia se estava junto ou não. E eu sempre fazia o costume do que? Antes de chegar na casa do meu avô, eu pegava o carro e descia até o coreto da cidade para ver como é que estava, se tinha gente nova. E um dia eu vi essa minha ex-namorada junto com uma morena muito bonita. Chegando no baile de carnaval, lá no interior ela era muito acostumada ao quê? Aquelas modinhas de carnaval. E nessas modinhas teve uma música que falava assim, vou beijar-te agora, não me leve a mal, pois é carnaval. Tá. Eu tentei na primeira vez e não deu certo. Certo. E aí foi dar mais uma volta com ela, aí já deu a mão. Aí teve uma hora que a música tocou de novo, eu falei assim, agora eu vou. E dessa vez eu consegui. Eu taquei um beijo nela e foi da hora. E ficamos a noite toda no baile. Ficamos toda a noite no baile, até o término do baile, onde eu fiquei sabendo que ela estava num camping. E falei que ia levar até o camping, né? E quando a gente levou, quando eu fui até o camping com ela, eram 4 horas da manhã, tivemos que pular lá uma cerca lá para poder entrar na barraca dela. E chegando na barraca, eu já fui tudo afoito, né? Porque eu falei, bom, beijamos até agora, vamos embora. E aí ela chegou pra mim e falou assim, a gente precisa conversar. Eu falei, não precisa conversar. E Todo eufórico. Todo eufórico. Eu falei assim, não, vem cá. Eu falei, não, calma, benzinho. E eu fui já beijando e já fui já naqueles toques preliminares, eu fui sentir que tinha alguma coisa a mais lá que não, pra mim não estava certo. E eu vi que ela era uma... A Maria era João. Exatamente, você entendeu? E o susto foi grande, que na hora que o impacto meu foi sair fora, e eu tirei uma perna fora, só que estava perto do rio, eu coloquei a perna dentro do rio. E ela foi falar um negócio pra mim e falou, cala a boca, não fala nada. Eita. Eu peguei meu carro, fui pra cidade, fui lá no coreto, 4 horas, era umas 5 horas da manhã já. A menina que eu namorava estava lá.
ela sabia. Certo. Né? E ela sabia, ela falou, nossa, você demorou bastante, hein? Eu acho que teve mais que alguma coisa isso daí, né? E ficou só entre eu e ela. Você está sóbrio há quanto tempo? Marcos, hoje eu estou sóbrio há 6 anos, 3 meses e 14 dias. Toninho, eu tenho esse envelope aqui em minhas mãos e eu vou abri-lo porque aqui dentro tem um recado dos seus filhos para você. E eu vou estar lendo. Pai, mesmo nós estamos longe uns dos outros, o nosso respeito e admiração é voltado a você, que por mais dos problemas que enfrentou, consegue estar vivo hoje. Você sempre foi e será o nosso herói, pelo fato de não desistir da sua vida. O sentimento que temos é de saudades de você, e hoje muitas saudades, e orgulho por você continuar sóbrio. Nós te amamos muito. Beijos no coração. João Vitor, Thaís e Tainara. Pô, obrigado, Marcos. Chegamos ao final de mais um programa de Cara Limpa com Marcos Cunha.